Disciplina, liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, galera tricolor. Estamos de volta aqui no Pit Esquadrão nesta noite maravilhosa em que o Bahia venceu a equipe do Fluminense por 1-0 na ida das quartas de final da Copa do Brasil e, evidentemente, tem agora uma vantagem de jogar a próxima partida, ou seja, dia 10 lá no Rio de Janeiro, a volta destas quartas de final da Copa do Brasil por uma vantagem mínima de um empate, né? Agora, o jogo foi muito pegado. O técnico Rogério Ceni montou praticamente a equipe que esteve em campo no último domingo contra o Santos Futebol Clube, com exceção do Ademir, que naquela partida começou jogando, mas se contundiu logo e ele teve que colocar o jogador Cauli. Então, Cauli hoje entrou de primeira, realmente não tinha como ser de outro jeito, porque o Pulga, ele vem de uma contusão pesada, né? Quer dizer, uma contusão pesada quando eu digo mais de 1 mês e meio sem jogar bola, e não podia entrar logo de primeira. O Sanabria, né, o novo contratado, o jogador vinha treinando muito pouco, né, e seu último jogo foi ainda em junho pelo campeonato mundial lá nos Estados Unidos. Então realmente era uma situação muito difícil de ser, digamos assim, de outro jeito. E o João Paulo não tinha condições de jogo, né, torcedor? Tem que se fazer, se olhar e ver a verdade, aquilo que eu disse. O jogador só fez uma partida esse ano, fora de ritmo de jogo, e poderia, sim, ter um prejuízo não só para o time, mas para o próprio jogador. Porque vai que João Paulo falha e o Bahia perde o jogo. E aí, todo mundo ia dizer, por causa de João Paulo, perdemos a classificação. Ronaldo fez uma grande partida, duas defesas maravilhosas. Mais uma vez, David Duarte soberano no sistema defensivo do Bahia. O jogador Azevedo é um monstro jogando futebol. Claro que o Caio Alexandre tem uma saída de bola melhor do que a dele, mas ele também sabe rodar muito bem a bola. Jean Lucas alternou momentos, digamos assim, bons ou ótimos e momentos mais ou menos, mas deu um passe fantástico para o Juba. Juba, outro jogador de altíssima qualidade, e foi um jogo truncadíssimo. O Bahia fez 25 minutos muito bem, poderia ter feito 1-0, a cabeçada sensacional do jogador Jean Lucas, num cruzamento perfeito, numa falta na meia esquerda do jogador Juba, um cruzamento perfeito, 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 e ele cabeceou bem, mas aquela coisa, eu tenho uma máxima, bola na trave não altera o placar, não altera, como diz a música do Skank, mas bola na trave, para mim, é a única bola que o jogador não perde o gol por deficiência. É muito azar, o espaço é muito pequeno, ele cabeceou certo, a bola bate no pé da trave esquerda e o Bahia não consegue fazer o gol. A partir dos 25, 30 minutos, o Fluminense começou a ser melhor. E aí teve uma grande chance numa jogada em que o goleiro Ronaldo fez um defesaço, teve o gol anulado, muito bem anulado, diga-se de passagem. E aí veio o segundo tempo. O Bahia começou o segundo tempo pior do que terminou o primeiro tempo, que já não estava bem. Aí o Rogério deu a providência, fez as trocas, principalmente ali do jogador Lúcio Rodrigues e do jogador Pulga, e o Bahia foi outro em campo. E o jogo aí ficou disputado de um lado para o outro. O Bahia teve 4 escanteios, com o Rodrigo Nestor batendo esses escanteios, sim, o Bahia forçando até que consegue aos 40 minutos, num lance de 2 jogadores que são selecionáveis, um convocado que é o Jean Lucas, o outro, quem sabe no futuro convocado. O Juba dominou a bola, deu um risco no zagueiro, chutou, ainda teve a colaboração do Guga e ela foi pro fundo da meta e 1-0 pro Esporte Clube Bahia. Ah, mereceu o resultado? Mereceu sim, porque foi um jogo truncado lá e cá. Então, vai levar essa vantagem, um time que se esforça bastante, ninguém pode dizer o contrário, Cauli está fora de órbita, paciência, mas no restante do time você vê que o time tem muita vontade, muita gana de conseguir os resultados, e está conseguindo, e realmente
o Rogério cada dia com um time na mão melhor. Foi assim que nós vimos. Sempre pedindo para que vocês estejam aí fazendo as inscrições, dando like e, claro, ativando o sininho e, de repente, estando aí compartilhando com os amigos. É o Pit Esquadrão, canal da alegria da magia, que fala as coisas do Esporte Clube Bahia, o bicampeão brasileiro. É isso aí, o resumo do jogo de ontem, em que o Bahia terminou vencendo o Fluminense por 1-0. Agora tem Mirassol, jogo dificílimo, que o técnico Rogério Ceni disse na coletiva que vai ver como é que ele monta, e os 2 jogos contra o Confiança na próxima semana, que seria uma folga para o Bahia, mas estará em campo jogando contra o Confiança na próxima quarta-feira e desse sábado a 8 na Arena Fonte Nova, finalíssima da Copa do Nordeste. É isso aí, fico por aqui, galera. Como diz o outro, fui!